Oi, meu nome é Agnes e você está no Tamanho Grande. Vamos falar sobre gordofobia. Hoje num cenário diferente, numa condição completamente diferente da que eu imaginei gravar um próximo vídeo para o canal, mas imagino que assim como você, eu também tive que me adaptar às condições impostas pela quarentena do coronavírus aqui no Brasil, que a gente está enfrentando, e por isso um pouco dessa mudança. Mas é justamente sobre essa quarentena e sobre os comportamentos gordofóbicos que têm surgido nessa quarentena que se trata o vídeo de hoje. Então, eu agradeço mais uma vez pela sua audiência e peço que você curta o vídeo, assine o canal, ative as notificações para ficar ligado sobre o que está acontecendo aqui nesse processo. E agora com uma novidade, que o Tamanho Grande também é podcast. Então você encontra o podcast Tamanho Grande nas plataformas de streaming de áudio para poder ouvir então as discussões. E aí, antes de começar, é importante dizer que para fazer o vídeo de hoje, além das informações referentes à minha tese, o peso e a mídia, eu também consultei o parceiro de grupo de pesquisa do Centro Interdisciplinar de Semiótica da Cultura, o professor Rodrigo Daniel Sanches, que é doutor em Psicologia e Comportamento pela Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, que escreveu a tese Corpus Alienum, que fala sobre o discurso, o efeito do discurso das novas dietas promovido, né, esse discurso que é promovido também pelos meios de comunicação de massa. E aí que a gente está de quarentena, eu, por exemplo, já estou na minha terceira semana de confinamento, né, isolamento social, e a gente acaba tendo os meios de comunicação como nossos principais aliados dentro desse processo. A internet, né, se consolida aí como um meio, um canal de informação muito importante, não só para o consumo, como também para a produção de conteúdo. E aí a gente vê as pessoas descobrindo talentos, enfim, colocando em prática os projetos que ficaram parados há muito tempo e também preocupadas aí com a saúde, com a alimentação e com a boa forma durante esse período de resguardo social. E essa preocupação, que em um determinado momento até pode ser genuína, a partir do momento em que a gente passa mais tempo dentro de casa, se movimentando menos, ingerindo mais alimentos e mais calorias consequentemente, ganha um caráter gordofóbico quando, para expor essa preocupação, eu preciso hostilizar o corpo gordo ou fazer piadas com o corpo gordo. A jornalista e escritora Jéssica Balbino, que é colega também do grupo de estudos sobre o corpo gordo, fez um post no Instagram sobre isso. Vamos dar uma olhada? No post ela diz o seguinte: coronavírus e o medo de engordar. Estamos em 2020 enfrentando uma pandemia do coronavírus que nos obriga a estar em isolamento social. E de todas as preocupações que o momento acarreta, temos que lidar com a galera que ainda está vivendo em 1992 e acha engraçado fazer meme e piada com pessoas gordas usando um momento tão dramático quanto a quarentena. Gente, é sério que vocês acham que pessoas gordas passam o dia todo dentro de casa, na frente da TV, com caixas de pizza e refrigerante? Custa acreditar que ainda existam pessoas que façam memes com isso e que acreditem que se ficarem em casa por um período confinados, vão engordar. Essa não deveria ser nem de longe uma preocupação, especialmente enquanto estamos lutando pela vida nossa e de quem amamos. É triste pensar que a gordofobia está tão enraizada que não dá trégua, nem mesmo durante a quarentena. Minha maior preocupação é me manter viva, manter a saúde mental, é cuidar de quem amo e de mim mesma. Né? Ela continua e ela explica sobre esse processo, ela fala sobre esse processo, né? Então, não é piada a ideia de que engordar é engraçado, né? Não tem gordofobia, não é piada, a gente já fala sobre isso faz tempo, mas ainda a gente precisa reforçar que os processos, né, de engordar não estão só relacionados ao fato da gente ficar dentro de casa, que é uma preocupação mesquinha em tempos tão diferentes quanto esses que a gente está vivendo, e que, mesmo que essa seja uma preocupação, não tem nada mais importante não para a gente se preocupar, né? Essa pandemia, ela não deveria ser uma preocupação primeira,
Enfim, são questões que ela levanta e que são importantes para a nossa discussão, até porque essa ideia de que se a gente ficar em casa durante muito tempo a gente vai engordar, também está relacionada a um dos estereótipos que a pessoa gorda carrega, né? Ou seja, a ideia de que a gente só é gordo porque a gente fica comendo besteira, tomando refrigerante, ingerindo uma quantidade exorbitante de açúcar o tempo todo, o dia inteiro, e não pratica exercício físico nenhum, o que não é verdade. Existem vários fatores que levam as pessoas a serem gordas, de biológicos, psicológicos, enfim, inclusive a ingestão de alimentos e de calorias, mas não é só isso, e aí quando a gente se depara com uma situação na qual as pessoas são confinadas e elas precisam, não têm muitas condições de praticar exercícios ou de manter uma dieta que a rotina nos permite, vem diretamente essa associação com a pessoa gorda, quando na verdade a pessoa magra também pode não se alimentar, a pessoa magra também pode não se exercitar, mas esse comportamento ele é atrelado única e exclusivamente às pessoas gordas e nesse contexto de uma sociedade gordofóbica, a gente acaba permitindo ou achando graça, acho que a palavra mais correta é essa, fazer piada com essa situação. A Jéssica, inclusive, gravou um vídeo aqui para o canal falando um pouquinho mais sobre isso. Oi, tudo bem? Meu nome é Jéssica, sou jornalista, escritora, militante anti-gordofobia. Tô gravando esse vídeo aqui a pedido da Agnes para falar um pouco sobre o medo que as pessoas têm de engordar. A gente tá vivendo aí um cenário calamitoso, né? Com a pandemia, coronavírus. Muita gente com medo de não ter respirador, com medo de ter que ir pro hospital, com medo de morrer sem ter um atendimento digno. E, por outro lado, muita gente com medo do tamanho da dobra da cintura. Então, muita gente com medo de engordar durante o período de isolamento social, chamado popularmente de quarentena. Então, a gente tem muita gente postando memes, postando vídeos, exaltando esse medo e achando graça, né? Como sempre, tomar o corpo gordo como um corpo ridículo, ou como um corpo monstruoso, ou como um corpo que pode receber piadas e que pode ser alvo de riso e que pode ser alvo de desprezo, é sempre muito grande. Então, a gente tem tido esse problema, né? A gente tem enfrentado, nós, pessoas gordas, temos visto isso com muita frequência, especialmente em mídias como Instagram, em mídias como YouTube, nas redes sociais, nas trocas de mensagens, nos grupos de WhatsApp, onde todo chorume existe. Isso também tem sido uma frequente, né? Isso também tem sido ocorre com muita frequência receber piadas, pessoas rindo, pessoas ridicularizando, pessoas com muito medo de engordar. E aí eu fiquei pensando sobre isso, eu sendo uma mulher gorda desde sempre, a vida toda, o que leva as pessoas a terem mais medo de engordar do que de morrer? E a conclusão que eu tenho e que eu chego a pessoa tem medo de ser submetida às agressões que ela mesma reproduz. Ou seja, uma pessoa magra que compartilha um meme sobre o medo que ela tem de engordar na quarentena ou as coisas que ela tem comido e afins, é muito possivelmente uma pessoa que ri de pessoas gordas o tempo inteiro. É uma pessoa que faz piada disso o tempo inteiro. É uma pessoa que menospreza e acredita que pessoas gordas não merecem seu espaço social, ou não merecem viver, ou tem que ser constantemente uma piada. E aí eu fico pensando, né, o que provoca esse medo, o que faz com que as pessoas pensem assim, e o que a gente pode fazer para lidar com isso. O meu método como jornalista, como pessoa, é ajudar, é combater as fake news, é fazer posts que exaltam o corpo, especialmente o corpo gordo, especialmente os corpos dissidentes, e ter medo também. Eu tenho muito medo de um dia ser como essas pessoas. Então, essa preocupação é uma preocupação com engordar mesmo ou uma preocupação com ser vista e ser tratada como uma pessoa gorda na sociedade contemporânea?
é uma questão que fica e que a gente precisa se atentar e discutir. E é nesse momento que a tese O Peso e a Mídia se encontra com a tese Corpus Alienum, do Rodrigo, que eu mencionei no começo do vídeo, em que ele fala pra gente que, estudando a manifestação contrária à gordofobia, ou seja, o enaltecimento da magreza, que é somente o corpo magro, que é o corpo autorizado a ser feliz, a ser bem-sucedido, a ser desejado, né? Então, e a partir disso surge esse discurso das dietas e do quanto, né, para que a gente tenha esse corpo magro, a gente deva sucumbir a esses procedimentos, essas dietas que envolvem uma ingestão extremamente baixa de nutrientes a partir das calorias. Quando a gente corta calorias, a gente também, né, sem um acompanhamento e sem uma orientação médica, a gente tende também a cortar nutrientes e a quantidade exorbitante de exercícios físicos, né, muito exercício físico, e aí também sem o acompanhamento de um educador físico, de um fisioterapeuta, de um profissional da área da educação física que possa orientar a produção a execução desses exercícios, né? Fora isso, a ideia de que esse corpo magro é um corpo que é criado e que precisa ser visto, ser exibido. A partir do momento que a gente está em confinamento e que a gente está consumindo e produzindo conteúdo, a ideia de mostrar os nossos corpos sendo em não conformidade com esse corpo magro também é muito assustadora, né? E aí a gente começa a um processo de negação, então, de um corpo que é gordo, e essa negação passa mais uma vez, né, pela hostilização de um corpo gordo, um corpo que não está em conformidade com o midiático, e pelo enaltecimento de um corpo magro. Nesse momento de quarentena, em que a gente, né, deve ficar preocupado com a nossa família e com não se contaminar com um vírus que é extremamente mortal, né? A preocupação com o emagrecer ou com o não ganho de peso, ela deveria ser secundária. Então, é importante que a gente fale sobre isso, que a gente discuta isso, porque mesmo se ganhar peso um pouquinho, qual o problema, né? Depois a gente recupera a nossa rotina e recupera os nossos hábitos e a gente volta ao peso que a gente sempre teve. É um período, é um momento completamente diferente que a gente está vivendo agora e essa deveria ser a nossa preocupação e não uns quilinhos a mais. Então, eu quero deixar o meu muito obrigada. Mais uma vez, se você tem alguma dúvida, algum questionamento sobre esse conteúdo, sobre qualquer outro, deixa aqui nos comentários ou manda e-mail pra gente, tamanhogrande.doc@gmail.com. E lembrando que sobre esse assunto tem a entrevista no podcast Tamanho Grande com o Rodrigo Daniel Sanches, que fala sobre esse discurso das dietas, esse discurso midiático sobre as dietas, tá bem? Cuidem-se, cuide-se de você, cuide dos seus e até o próximo vídeo. Muito obrigada!